Uma salva de palmas para vocês. Aê! Ei. Bom dia de novo, né? Na improvisada. Se souber, se não souber, não tem problema. Conhece aquela música? Conheço um coração tão manso, humilde. Você fala que não conhece. Eu só não vou conseguir cantar. Pode ser? Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Vamos cantar junto? Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Então agora eu convido os casais a ficarem de frente um pro outro, né? Pegue na mão do outro. E aí eu queria que você olhasse pro teu esposo, pra tua esposa, pro teu noivo, pra tua noiva, pro teu namorado, namorada, né? E que você agradecesse pela vida dele, sabe? Obrigado por você fazer parte da minha vida. Obrigado por você estar comigo. Eu sei que eu não sou uma pessoa fácil. Eu sei que eu sou um pouquinho difícil. Mas eu tenho certeza que se a gente, juntos, buscarmos a Cristo, buscarmos o autorrespeito, o perdão, o diálogo, o carinho e o amor, eu sei que vai dar certo. E agora coloca a mão no coração do teu esposo, da tua esposa, namorado, noivo, né? Fala, Espírito Santo, toca nesse coração. Senhor, eu sei que nós estamos juntos, mas só Jesus conhece esse coração muito mais do que eu. E Jesus, eu quero te pedir a graça e a ajuda para cuidar desse coração, porque eu sei que esse coração tá machucado, tem cicatriz, tem mágoas. Às vezes eu causei isso, às vezes foram outras pessoas, mas eu sei, Jesus, que quando a gente casar, o coração dele ou o coração dela vai ser responsabilidade minha também. E eu quero que o Senhor me dê discernimento, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê inteligência, sensibilidade, para que eu consiga cuidar desse coração que vai passar comigo o resto da vida. Jesus, eu não sou perfeito. O Senhor é perfeito. Então derrama teu Espírito Santo sobre nós. Toca sobre os nossos corações, Jesus. E nos ensine a amar. Nos ensine a perdoar. Nos ensine a dialogar. Olha no olho dele agora. E diz assim: primeiramente, obrigado. E segundamente, perdão. Você sabe que você pode ter magoado ele ou não, eu não sei. Então, se você está sentindo alguma vontade de falar, agora fale. Fale para aquela pessoa. Eu não sei se você quer pedir realmente perdão, desculpa, agradecer. Mas peça. Fala com essa pessoa agora, sabe? Diz o quanto ela é especial para você, o quão carinho que você tem por ela.
que pede para ela ter paciência contigo, porque depois que vocês casarem, vai ser um pouco difícil, né? Mas fala, viu, amorzão, tem paciência comigo. Eu te amo muito, viu? Conta comigo, porque eu conto com você. Amém? Dá um beijinho. Tira a máscara, dá um beijinho e podem sentar. E Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Amém? Eu sei que é uma formação, mas nunca nos pode faltar oração, não é mesmo? Eu sei que muitas vezes vocês chegam nesse curso de noivos, às vezes com coisa entalada aqui, né? Vontade de falar, vontade de dizer. E a gente precisa. O diálogo é importante, tá? E vamos falar agora então sobre um assunto que às vezes causa muita briga dentro de casa. Além do sexo, é o dinheiro. Né? Planejamento familiar financeiro. Antes da gente ir para cá, pode deixar aí, não tem problema. Eu quero falar com vocês um pouquinho antes de falar sobre planejamento, eu quero falar com vocês sobre dinheiro e igreja, né? A primeira pergunta que eu faço para vocês, e que espero que vocês estejam participativos, e mais uma vez, não tem problema se errar ou acertar. O dinheiro é bom ou o dinheiro é ruim? Dinheiro é bom? Não. Dinheiro é ruim? Não. Dinheiro é dinheiro. Dinheiro é um papel, né? Agora eu vou perguntar para você, faca é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Faca é uma faca. Você pode fazer um belo churrasco com uma faca boa ou você pode machucar alguém. Então o dinheiro em si, ele não é bom e nem ruim. Dinheiro é só dinheiro. Bom ou ruim, somos eu e você, né? Então, é a primeira coisa que nós temos que entender. Dinheiro não é o problema. O dinheiro não é o problema, tá? Dinheiro, ele não toma decisão. Dinheiro não é inteligente. Não é um ser pensante. Então, não é bom, não é ruim. Ele só é um papel. Certo? Agora, ter dinheiro é bom ou ter dinheiro é ruim? Depende. Depende de quem está com o dinheiro, né? Mas no meu caso, eu amo ter dinheiro. Eu gosto muito de ter dinheiro. E por quê? Aí eu vou explicar para vocês, calma. Né? Como assim um católico falando que gosta de dinheiro? Oxe, vou pagar a conta como? Com oração? Não dá. Né? Deus pode providenciar? Com certeza. Mas qual é a minha responsabilidade como o cabeça da casa? Não é sustentar a casa? Sustentar a família? A esposa também pode trabalhar, assim como a minha esposa trabalha. Mas eu quero entender, eu quero explicar um pouquinho para vocês aqui agora, um pouquinho esse conceito do dinheiro dentro da igreja, o que a doutrina social da igreja fala sobre o assunto, porque nós temos um grande preconceito quando se fala de dinheiro dentro da igreja, e não deveria acontecer isso. Por que temos um grande preconceito? Justamente por causa de que nós, infelizmente, seres humanos, utilizamos o dinheiro de uma forma muito ruim, principalmente os nossos políticos, né? No longo da história. Eles não sabem gastar, né? Eles gastam mal. E aí a gente aqui gasta mal também na nossa casa. Então não adianta ter dinheiro, tem que saber gastar bem. Existe receita e despesa. Se você tem uma despesa maior do que tua receita, claro que sempre vai faltar dinheiro. E é um dos grandes problemas que acontece hoje no Brasil, e não só no Brasil, como em qualquer outro lugar do mundo, né? Quando se tem essa dificuldade. Então, o que eu queria dizer para vocês é que nós somos hoje apenas administradores de Deus. Deus nos confiou coisas para que possamos administrar. Então, o dinheiro, no fundo, não é meu. O dinheiro pertence a Deus, né? Em Gênesis 1,
2:15 vem dizer: Javé Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o cultivasse e guardasse. Deus não inventou o dinheiro, mas foi ele que inventou o trabalho. Né? Ele não inventou o dinheiro, mas foi ele que inventou o trabalho. E o dinheiro nada mais é do que uma moeda de troca. Hoje o banco, né, que nós conhecemos, se chama banco, porque antigamente as pessoas trocavam coisas num banquinho como se fosse o banco da praça. Né? Antigamente, como que você fazia as coisas? Eu te dou 1 litro d'água aqui e você me dá farinha. Porque antes não tinha dinheiro antigamente. Então as pessoas, num banco da praça, trocavam as coisas. Por isso que hoje nós temos o banco, né, que a gente conhece. E o trabalho em si, ele dignifica o homem, né? Então, tudo é de Deus, somos apenas administradores. Lucas 16:11 vem dizer o seguinte: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Quem? Se eu não consigo administrar bem o dinheiro que eu tenho aqui, e a verdadeira riqueza, vou administrar também? Né? E Jesus fala sobre dinheiro por causa de 3 motivos na Bíblia. Como assim, Guilherme? Jesus fala sobre dinheiro na Bíblia? Vixe, na Bíblia tem muita palavra dinheiro ou educação financeira. Vocês nem imaginam. Pau a pau com a palavra fé. Primeiro, a forma como lidamos com o nosso dinheiro impacta com a comunhão que eu tenho com o meu Senhor. O Senhor deseja que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele e entendamos que nada é nosso, tudo é dele, inclusive o nosso dinheiro. E aí eu quero explicar para você, de uma forma muito breve, porque eu não posso me aprofundar aqui, sobre a questão do senhorio de Jesus. Porque quando nós fomos criados, né, sem mancha e sem pecado, quando aconteceu a queda, nós passamos, né, pertencer ao mundo, ao Satanás. E como que Jesus resgata a nós? Através da cruz. Né? Ele paga o preço, o sangue na cruz. Só para vocês entenderem um pouquinho, antigamente os senhores feudais, como que acontecia? Né? As pessoas, quando elas deviam algo, o que elas faziam? Olha, se eu estou te devendo e não consigo te pagar, você fica com minha casa, meu terreno, meu carro. Se a dívida é tão grande assim, às vezes você tinha que se entregar como escravo, antigamente. Porque como você não conseguia pagar a dívida, você se colocava como escravo. E aí, se o escravo, por exemplo, conhecesse alguém, né, a escrava, e casasse com ela, tivesse filhos, se chegasse no tempo que ele já cumpriu a dívida dele e ele ia ser liberto, o que ele fazia muitas vezes? Bom, o tempo da minha esposa e dos meus filhos não acabaram. Então, eu não quero ser livre não, tá? Vou permanecer escravo porque eu quero ficar com a minha esposa e com os meus filhos. Então, isso acontecia muito lá atrás, no tempo dos senhores feudais. E aí, por exemplo, tinha gente que ia lá e pagava a dívida. Se tinha dinheiro, vou pagar a dívida do meu irmão aqui. Sabe o que eu vou fazer? Meu irmão não tem dinheiro para pagar, tá? Então, eu vou pagar a dívida e agora ele vai ser meu escravo, tá bom? Aí, como ele era irmão, o que ele falava? Você é meu irmão, eu não vou deixar você como escravo, pode ir. E é o que Jesus fez conosco. Jesus, ele paga uma dívida no qual nós não temos condições de pagar. Ou seja, hoje, enquanto eu estou no pecado, eu pertenço ao mundo, a Satanás. E quando Jesus vem e morre na cruz, ele paga um preço no qual eu não consigo pagar, então eu deixo de ser escravo do mundo, do pecado, de Satanás, e passo a ser escravo de quem? De Jesus. Só que Jesus nos ama e fala assim, olha, você está livre. Ou você continua escravo por amor, né? Quer ser escravo, melhor ser escravo do que alguém como Cristo, que morre na cruz, dá o sangue por mim, ou você pode ir embora. A salvação eu conquistei, né, para você, mas agora se você quer, né, ir para o céu, ser salvo realmente, aí é outros 500. Então, Jesus, ele paga esse preço no nosso lugar, ou seja, no final das contas, como eu não tenho poder para pagar a dívida, Jesus paga, então tudo que é meu pertence a Jesus, porque é ele que pagou a dívida maior no qual eu não conseguia pagar. Então, o escravo Guilherme só trocou de dono. A diferença é que o dono me ama. Só que tudo pertence ao dono. Porque eu não tenho condições de pagar, vocês estão entendendo? Então, o meu dinheiro, a minha vida, os meus filhos, a minha casa, o meu carro, tudo que é meu, pertence a Deus. Eu sou só um mero administrador. Então, você tem que entender a primeira coisa hoje, que nada é teu. Tudo é de Deus. Você só administra.
Tá? E então o Senhor deseja que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele, como eu falei. E aí vem a pergunta, né? Você é um administrador do que Deus te confiou, e agora eu te pergunto, se você desse o seu dinheiro e bens para um administrador, como você gostaria que ele cuidasse do seu dinheiro? Pensa um pouquinho aí. Você ia querer que ele multiplicasse, né? Então agora eu que devolvo a pergunta, você é um bom administrador? E quando eu pergunto se você é um bom administrador, eu pergunto com o seu dinheiro, com as tuas coisas, nos teus relacionamentos, você tem multiplicado tudo que você tem administrado? Ou seja, vou dar um exemplo, do namoro, noivado, casamento, casamento, filho. Ou seja, eu estou frutificando, eu estou multiplicando, eu estou administrando aquilo que Deus me confiou. E quando entra dinheiro, como é que está sendo? Eu também estou administrando? E no meu trabalho? Eu também estou sendo um bom administrador? Então a pergunta que eu te faço hoje é, você é um bom administrador? Você tem administrado bem os teus relacionamentos? Você tem administrado bem a tua vida financeira? Você tem administrado bem o teu trabalho? E aí? Fica essa pergunta, né? Então, nós temos que entender que ser rico, no final das contas, não é o problema, né? É uma consequência do seu trabalho e da sua disciplina. Provérbios 12:11 vem dizer o seguinte, quem cultiva o seu campo ficará saciado de pão. Provérbios 14:13, todo trabalho traz o seu proveito, mas o muito falar só produz miséria. Aí no versículo 24, os sábios são coroados de riquezas e os insensatos de estupidez. Olha que interessante. Ou seja, o sábio, aquele que trabalha, aquele que administra bem, ele vai ter dinheiro, ele vai ter grana, ele vai ter uma família, ele vai ter um bom trabalho, ele vai ter um bom carro, ele vai dar uma boa educação para os teus filhos. Entende? Eu estou indo do dinheiro e para a vida, eu não estou só parando no dinheiro aqui. O sábio, ele gera fruto, gera riqueza. Entende? Um dos outros motivos também, cadê? Deus quer que usemos o dinheiro sabiamente. Devemos administrar conforme os seus ensinamentos e nos voltarmos para o Senhor, pois onde estiver o nosso tesouro, também está o nosso coração. E aí em Crônicas 29:11 vem dizer, a ti, Javé, pertence a grandeza, o poder, o esplendor, a majestade e a glória, pois tudo que existe no céu e a terra pertence a ti. Entende? Segunda razão, né, eu já tinha falado da segunda, para a terceira aqui, Jesus falou tanto sobre dinheiro. O dinheiro e as posses competem com o Senhor pelo domínio de nossas vidas. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um ou amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, Guilherme, quer dizer que eu não posso amar a Deus e ao dinheiro? Não, porque o dinheiro você não ama, né? Eu até brinquei com vocês aqui, eu amo ter dinheiro, né? Mas você não ama ter dinheiro. Mas você usa do dinheiro. E você ama aquilo que ele pode te trazer, que é a saúde dos meus filhos, né? É a educação dos meus filhos, é uma casa, ou seja, o meu lar. Então eu utilizo do dinheiro para dar fruto justamente naquilo que eu quero. Então ele não pode estar acima de todas as coisas na minha vida, mas eu preciso buscá-lo. E aqui eu vou ser bem sincero com vocês. Hoje, qual é a situação da vida do Guilherme e da Camila hoje financeiramente? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês de forma mais profunda como que a gente administra a nossa grana, que é o que eu vou colocar ali. Mas vocês precisam entender o seguinte, qual é o meu chamado como homem da casa? Eu preciso prover e proteger a minha casa. E como que eu vou prover a minha casa? Trabalhando, conquistando mais dinheiro. Porque de verdade, hoje não tem faltado nada em casa, mas também não tem sobrado muito. E hoje qual é a realidade nossa, na maioria das vezes? Ficar contando dinheiro para ver se vai dar para pagar as fraldas, para ver se vai dar para comprar o remédio hoje, e aí eu tenho que pagar todas as contas. Cara, o Guilherme aqui não quer isso, não. O Guilherme quer um dia poder não precisar contar mais dinheiro. O Guilherme não quer ser aquela pessoa rica que vai esbanjar tudo, mas eu não quero ser aquela pessoa que fica pensando toda vez, putz, meu filho precisa ir no médico de novo, duro que vou ter que atrasar essa conta aqui para pagar ali.
Cara, isso é chato demais. Isso é irritante demais. Então, você homem, você mulher que trabalha, enfim, mas homem, não estejam acomodados, sabe? Não fique nessa falsa moral, eu vou ser pobre e humilde. Não. Esse chamado, às vezes é para os religiosos, né? Para um padre, mas para o casado esse não é o chamado. O casado é frutificar e multiplicar, é o que eu estava falando naquela hora. E hoje, infelizmente ou felizmente, meu irmão, hoje para você dar uma boa educação, uma boa saúde, uma boa moradia, você precisa de dinheiro. Então, o dinheiro em si não é o problema, não é pecado querer ser rico. A diferença é como você se torna rico e o que você faz depois que você se torna rico. Essa é a diferença. Ser rico não é o problema, a palavra vem dizer, e daqui a pouco eu vou trazer o que a doutrina social da igreja fala sobre isso, que é muito interessante, né? E hoje, por exemplo, o que eu gosto de fazer muito? Hoje, daqui a pouco eu vou me aprofundar nisso, mas hoje a primeira coisa que eu faço quando eu recebo o meu salário, eu me pago. O que é me pagar? Né? Primeiro eu pago a Deus, que eu pago o dízimo, né? E depois eu pago a mim. Como assim, Guilherme, você se paga? Eu pago o Guilherme do futuro. Ou seja, hoje eu pego o meu dinheiro e também invisto. Porque dinheiro faz mais dinheiro. E futuramente o meu filho vai precisar desse dinheiro. Futuramente alguma coisa pode acontecer na minha casa que eu vou precisar desse dinheiro e daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês o que aconteceu. Então, primeiro eu pago o dízimo. E o que é o dízimo? O dízimo é você dar uma esmola para a igreja? Não. É você dar um dinheirinho aí para Deus porque ele precisa desse dinheiro? Não. Quer saber o que é o dízimo? Cara, a oração do dízimo, ela é sensacional. Porque ela diz o que o dízimo é na sua essência. Recebeis, Senhor, minha oferta. Não é uma esmola porque não sois mendigo. Não é uma contribuição porque não precisais. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Esta importância apresenta, Senhor, meu reconhecimento, meu amor. Pois se tenho, é porque me destes. Ou seja, o dízimo é devolver para Deus aquilo que já é dele. Nós somos apenas administradores. E por que é importante pagar o dízimo hoje? Porque isso aqui que está acontecendo hoje custa caro, custa dinheiro, luz, equipamento, internet. As pessoas acham que a igreja faz, que o dinheiro para a igreja cai do céu. Não cai do céu. Precisa pagar o funcionário que limpa aqui, precisa pagar a água, precisa pagar a energia, o salário do padre para ele poder sobreviver aí, ter uma vida digna também. Ajuda, tem a pastoral de rua que compra os alimentos e vai ajudar as pessoas. Tudo bem que muita gente ajuda também. Entende? Nada hoje funciona sem grana. Então, o seu dízimo é você falar assim, Deus, eu estou devolvendo uma parte que já te pertence e vou te ajudar a ainda assim espalhar o reino e continuar o reino acontecendo, que é a tua igreja. Então, eu pago Deus e pago também, que é o Guilherme do futuro, que daqui a pouco vocês vão entender um pouco melhor sobre isso. O Senhor, ele promete suprir as nossas necessidades, não promete? Ele fala o seguinte, Mateus 6,3, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas se você pega em 6,31, ele vem dizer que ele vem atender as tuas necessidades. O que isso quer dizer? Que Deus não vai te dar uma mansão, Deus não vai te dar um carro de luxo, Deus vai suprir as tuas necessidades. Ele falou assim, você é filho meu, o que você precisar eu vou suprir você, mas aquilo que é necessário. Tu quer um carro de luxo? Trabalha e compra. Tu quer uma mansão? Trabalha e compra. Você tem saúde para isso? Eu te dei saúde, eu te dei inteligência, eu te dei capacidade, eu te dei tudo. Então vai. Mas, se você quer tudo isso, saiba como buscar tudo isso. Tenha equilíbrio na sua vida. Eu vou fazer a minha parte como pai. Aquilo que é necessário eu vou te dar. Que eu te dou saúde, eu te dou inteligência, né? Se você estiver passando necessidade, cara, é impressionante, alguém chega e vem e ajuda a gente, né? Parece que Deus enviou. Deus supre as nossas necessidades básicas. Além disso, irmão, aí é com você, você tem 2 pernas, 2 braços, tu é inteligente, te vira, tu não é quadrado, entende? Nós achamos hoje, nós temos um romantismo com Deus, de falar, Deus vai suprir todas as minhas necessidades, vou ficar aqui. Não vai, cara, não vai. Você que não corre atrás para trabalhar, não, se você não vai ter alguma coisa para comer. Gente, existe chamados, existe coisas diferentes, existe aquelas pessoas que são missionárias, que só vivem da providência. São coisas diferentes. Aqui eu estou falando de casados, que trabalha, que precisa, para suprir as necessidades dentro de casa. Né?
E aí eu quero trazer um pouquinho do que a doutrina social da igreja fala. Né? Deixa eu ver se eu acho que... Cadê? Vamos lá. Calma aí que eu tinha deixado aqui, eu perdi. Faz parte, achei. Vamos lá. Aqui eu vou trazer o que a doutrina social da igreja fala para nós, tá? As riquezas, olha que interessante, presta muita atenção. As riquezas realizam a sua função de serviço ao homem quando destinados a produzir benefícios para outros e a sociedade. Como poderíamos fazer o bem ao próximo? Interroga-se Clemente de Alexandria. Se todos não possuíssem nada? Na visão de São João Crisóstomo, as riquezas pertencem a alguns para que esses possam adquirir mérito partilhando com os outros. Elas são um bem que vem de Deus. Quem o possuir deve usá-lo e fazê-lo circular, de sorte que também os necessitados possam fruir. O mal está no apego desmedido às riquezas, no desejo de embarcá-las. São Basílio Magno convida os ricos a abrir as portas de seus armazéns e exclama: um grande rio se derrama em 1000 canais sobre o terreno fértil. De igual modo, por 1000 vias, tu fazes chegar a riqueza à habitação dos pobres. A riqueza, explica São Basílio, é como a água que flui mais pura da fonte na medida em que ela se aure com mais frequência, mais se apodrece se a fonte permanece inutilizada. Olha que interessante. Olha a visão da igreja. Olha o que a doutrina social da igreja vem nos dizer sobre a riqueza. Se todos não tivessem nada, como eu iria ajudar? Se todo mundo fosse pobre, como nós iríamos nos ajudar? Né? Aí São Basílio fala, né? Alguns têm a riqueza para que possam ajudar os mais necessitados. Então, a gente não tem que se contentar com pouco. Nós casados, não. Porque o meu filho tem que ter a melhor educação, tanto no cristianismo, né, religiosa, mas também educação de qualidade. Porque hoje, gente, no mundo em si, o que manda não é o dinheiro. O que manda, muito mais, claro, é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu digo no sistema aqui, é o seu conhecimento. Quanto mais você conhece e quanto mais você sabe utilizar daquilo que você conhece, maior fica o teu salário. É oferta e demanda. Hoje, por exemplo, tem um déficit muito grande de desenvolvedores, programação. O pessoal está buscando igual um louco, tentando achar, porque não está conseguindo achar essa galera. Tem faltado profissional no mercado, os caras estão pagando muito bem. Futuramente agora, com o metaverso que está chegando, acho que não sei se você já conhece um pouco sobre metaverso, ali já conhece, aqui já conhece também. Metaverso, programação e design é o que vai estourar, é o que muita gente vai precisar. De engenheiro, então, nem se fala. E aí, então, quem conhece, quem se profissionaliza, é aquele cara que vai nadar na grana. Eu falei, Guilherme, você está falando tudo isso, é católico, irmão. Você tá... Ué, é a realidade. Então, como é que eu vou conseguir dar um futuro melhor para os meus filhos? Primeiro, eu tenho que sustentá-los e tenho que dar uma base. E depois eu tenho que prepará-los para isso. O Bento vai ter que ter acesso a conhecimento que eu sei que no futuro ele vai precisar. Hoje eu não posso mais... Claro, se for uma paixão do Bento de querer ser um profissional, ou às vezes que no futuro não vai utilizar tanto, mas ele vai ter que encarar a realidade. Meu amor, hoje, isso aí, você não vai conseguir, já ultrapassou. Então, conforme o Bento for crescendo, eu vou ter que ir ensinando ele a isso. E vocês vão ter que se profissionalizando também. Vocês têm que entender. Então, é a minha responsabilidade. A Camila trabalha também, não tem problema a mulher trabalhar, né? Desde que isso não atrapalhe ela como mãe. Né? Às vezes a gente sofre um pouquinho. Infelizmente, hoje, só o meu salário não sustenta a minha casa. Mas eu estou me programando, me planejando com os meus projetos pessoais também, para que um dia a Camila não precise trabalhar. E isso partiu dela, tá? Não partiu de mim.
ela teve o Bento, até aí estava tranquilo, mas quando a Ana Clara chegou, ela falou, Guilherme, está me incomodando. Eu queria ter mais tempo com os meus filhos, né? Eu falei, amor, então vamos trabalhar para isso, né? Não estou falando que vocês têm que fazer isso, tá, gente? Estou trazendo a realidade da minha família aqui. Se a mulher quer trabalhar, amém. Mas você tem que entender que isso não pode atrapalhar você como mãe. Entende? Porque, mulher, a sua principal função dentro de um casamento, além de ser esposa, é ser mãe. O teu trabalho não pode atrapalhar a sua maternidade, entende? Os seus filhos precisam de você. Eu não vou entrar aqui agora, mas se vocês soubessem o estrago que a gente faz na vida dos nossos filhos, de pais ausentes que só trabalham, e os filhos só ficam na escola, os filhos só ficam com os outros, não ficam com você. Gente, a gente sofre um pouco com o Bento com isso. O Bento já começou a dar esses sinais, sabe, de que não está gostando de como as coisas estão acontecendo. A gente já está sofrendo com o Bento um pouco com isso. Então é complicado. Então, mas voltando. Então, hoje, como que eu e a Camila a gente se programa, né? Vamos começar a rodar ali. Pode ir para o segundo. Isso. O que é e para que serve? Não, pode passar, não tem problema não. O que é e para que serve um planejamento financeiro, né? É você definir uma estratégia para tomadas de decisões no pequeno, médio e longo prazo, tá? E organizar. Pode passar aí. Então, quais são os problemas que nós encontramos hoje? Na parte de educação financeira. Entre família, ninguém fala sobre educação financeira hoje. Assim, tem gente que fala, mas na maioria, hoje, não tem esse tipo de conversa. E quando eu falo esse tipo de conversa, eu digo até envolver os filhos também, né? Eu lembro que meu pai, eu sempre quis um PlayStation, eu não tenho até hoje. Meu pai falava, filho, agora não dá, né? Então eu sempre joguei PlayStation na casa dos amigos, ou em outros lugares, mas eu nunca tive um. E hoje eu entendo por que ele não podia me dar naquela época, porque ele precisava se planejar, né? E até hoje, depois de 5 anos de casado, eu também ainda não consegui ter, mas eu vou ter. Por quê? Porque quando eu casei, eu falei, cara, casei. Organizei financeiramente, vou comprar um PlayStation agora. Camila engravidou. Falei, putz, não vai dar, porque agora eu vou... tendo esse tipo de educação. Não é interesse de muita gente a gente ter esse acesso a essa informação, né? Não é interessante. Não é interessante. Porque hoje nós vivemos num governo, por exemplo, gente, não estou falando de Bolsonaro, tá? Estou falando de tudo. Assistencialista demais. Eles colocam na nossa cabeça que nós precisamos deles, né? E a gente cresce aprendendo. Assistencialista, ele vai me ajudar. Cara, se vira, sabe? Cresce. Cresce e amadurece. Não fica dependendo dos outros, não. Você tem que depender de você. É isso que você tem que entender. Eu tenho que depender de mim. Para isso eu tenho que me planejar, trabalhar, estudar. Então a educação financeira, infelizmente, hoje é uma coisa que não tem, que deveria ter. Temos algum vereador aqui? Não temos. Porque aí toda vez que eu vejo, às vezes tem alguns lugares que tem vereador, eu sempre falo, coloca lá no projeto para a escola daqui da cidade ter um momento de educação financeira para nossas crianças. É necessário isso hoje. Dinheiro, é preciso falar sobre dinheiro, né? E dívidas, cara. Pode passar. Então hoje eu queria saber com vocês, não precisam me falar, em qual fase vocês estão hoje. Se você está na fase do endividado, ou seja, que tem inteligência emocional fraca, gasta mais do que ganha e não tem controle nenhum. Ou você é um pagador de contas, controla os impulsos até o limite de orçamento, não reduz o gasto. Ou seja, aquele mesmo que entra é o mesmo que sai, sabe?
Entra, por exemplo, 2.000, mas sai 2.000. Ou você é aquele poupador investidor, controla a sua saúde financeira, equilibra. Pelo impulso, sempre. Né? E eu trabalho hoje numa agência, né, a Eficaz, de marketing, e nós trabalhamos com Google Ads, Facebook Ads. O Google é final de funil. O que significa esse final de funil? É quando a pessoa já sabe o que ela quer, ela já vai pesquisar no Google. Eu quero isso. Já no Facebook, ele é uma plataforma de desejo. Eu não estou querendo nada, mas vira e mexe eu sou impactado por alguma coisa. Então, eu sou impactado para querer comprar aquilo naquele momento. Então, são duas plataformas que agem diferença, mas em conjunto um trabalho entre si. Por exemplo, se no Google você for lá e comprou, adicionou no carrinho ou visitou um site, mas não comprou, você vai ser impactado no Facebook por esse mesmo produto de novo. Umas 10 vezes, até você falar assim, meu Deus, não aguento mais isso aqui aparecer. Ou você compra, ou você fica com ódio daquela empresa, né? Alguma das duas coisas acontecem. Então, autoconhecimento é necessário hoje. Fala assim, eu vou trabalhar, gastar, guardar, investir para daqui 6 meses comprar um carro, daqui 1 ano viajar, ou viver de investimento. Qual é o objetivo da tua grana hoje? Ou não tem investimento, ou não tem objetivo nenhum. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E aí? Você está parado no meio do caminho ou você sabe para onde você está indo com o teu dinheiro? Esse é o problema. Pode passar. Então, vamos começar a organizar as coisas, então? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer, mapear a receita. Mapeia tudo que entra de dinheiro na tua casa hoje. Salário da esposa, salário do esposo, o bico que eu faço, qualquer coisa. Né? Tudo que entra, você vai colocar de forma detalhada. Ó, esse aqui é o meu salário, esse aqui é o salário teu, esse aqui é o bico que a gente faz, isso aqui, ou seja, detalha. Nossa, eu tenho 20 GB no celular aqui, mas eu tenho Wi-Fi em casa e no trabalho. Tá vendo como você tem coisa desnecessária demais? Para que você quer ter um plano ilimitado hoje de internet no celular, sendo que você tem Wi-Fi na tua casa e Wi-Fi no teu trabalho? E você pode usar essa internet no celular quando você estiver na rua. E às vezes em um lugar público você tem Wi-Fi ainda. Para que você vai ter 300 canal, não sei das quantas, sendo que você não assiste nem os 4 que você tem? Para que você vai... Entende? Não, quero ter 300 mega. Você não usa nem 50. Não, mas eu baixo o jogo. Mas quando você baixa o jogo? A cada um mês, uma semana? Você não baixa o jogo todo dia, se alguém gosta de jogar aqui.
Você entende? Você fica querendo ter coisa desnecessária e não precisa. Aí depois reclama, não sobra dinheiro em casa, lógico. Gasta com coisa desnecessária demais. Então, mapeia o que receita. Tudo. Então, ó, 50% hoje tem que ser para os gastos fixos essenciais. Entenda uma coisa, os teus custos hoje não pode ser maior que 50% daquilo que entra na tua casa tudo. Porque isso é loucura. Então, junto o salário teu, junto o salário dela. O que vocês gastam? Não pode dar mais que 50%. É metade de tudo que entra, que está saindo, já está bom. Hoje, como é que é o normal? Hoje é 70% sai, 80% sai do que entra. E isso é um problema dentro de casa. Isso é um problema. Então, regra. Guilherme, hoje é 70%. Não tem problema. Trabalha, revisa, compara, para ir caindo, para chegar a 50%. Guilherme, hoje, na tua casa, é 50%? Um pouquinho menos. Hoje é um pouquinho menos. Entendeu? 30% que você ganha. Gastos variáveis. Sabe? Às vezes entra aí o combustível, ou o lazer. Até para lazer, você tem que ter um dinheiro para lazer. Acabou o dinheiro de lazer? Acabou o dinheiro de lazer. Lá em casa é assim. Vamos sair esse final de semana? Eu falei, amor, o dinheiro que nós tinha para lazer acabou. Aí você fala, aí você deve estar pensando aqui agora, Guilherme, você é louco, mano, isso é muito exagerado. É exagerado. Aí no final do mês, falta o dinheiro, porque você tirou o dinheiro de outro lugar para ir para o lazer, aí você briga no final das contas com o seu esposo, com a sua esposa, porque não tem dinheiro para pagar as contas. Quem que é o exagerado aqui? Eu que sou louco ou é vocês que são loucos? Entendeu? Não é. E vai fazer um ano que eu invisto nos Estados Unidos. O que é investir hoje, Guilherme? É você deixar de gastar X nesse momento para ter 2X amanhã, 3X, 4X. Porque você vai investindo e vai fazendo esse dinheiro trabalhar por você, e no futuramente você vai ter um dinheiro muito mais do que você tem hoje. Guilherme, amanhã pode não chegar, meu irmão. Cara, quantos anos você tem? 30, já passou 36. Estatisticamente vai chegar. Pode não chegar. Entenda uma coisa, você guardando dinheiro ou não, 15 anos vão se passar. Você guardando dinheiro ou não, 50 anos vão se passar. Queira você ou não. O tempo está passando. Não sei se eu vou estar vivo amanhã. Mas e se você estiver vivo amanhã? Então você não tem que ser inconsequente. Entende? Não adianta falar, amanhã não sei se eu estou vivo, vai nessa. Vai nessa, você não está aqui fazendo curso hoje? Né? Se você falasse, vou casar, não. Não sei se eu estou vivo amanhã, então aqui vocês fazendo curso de noivo hoje, ó, tá vendo? É simples, estatisticamente você vai estar aqui. Pode ir embora? Pode, mas vai planejado pelo menos. Pode passar. Pode passar, que eu já falei. Pode passando, pode passando, pode passando. Tá, e aí depois eu entro aqui. Então, como é que a gente faz hoje? Hoje eu tenho uma reserva de emergência. Guilherme, o que é reserva de emergência? É você ter uma quantidade de dinheiro guardado que te sustente caso alguma coisa aconteça. Por exemplo, hoje eu tenho uma quantidade de dinheiro guardada que, se eu perder o emprego, custeia toda a minha vida por 6 meses, pelo menos. Então, eu tenho 6 meses para eu me planejar caso alguma coisa acontecer. Se eu perder o emprego, se meus filhos precisarem de um hospital que eu não tenho dinheiro para pagar... Entenda, reserva de emergência não é aquela reserva assim, putz, não tem dinheiro para pagar minhas contas, vou tirar da reserva de emergência. Não, se planeja, te vira. Reserva de emergência é para quando alguma coisa emergencial acontecer mesmo, entendeu? Se você tem o teu salário, meu amor, administra ele. Não pega da reserva. A reserva é emergencial. Não é se faltou alguma coisa para pagar, é porque você não se planejou. Entendeu? Então eu tenho uma reserva de emergência. E aí eu quero dar um testemunho rápido de vocês o que aconteceu.
Hoje, como papel de pai e esposo dentro de casa, eu sempre falo, eu tenho 3 coisas para ser um bom esposo, né? Para ser um bom pai e administrar minha casa. Hoje tem 3 coisas comigo. Primeiro, um bom emocional equilibrado. Segundo, saúde financeira equilibrada. Terceiro, fé. Aí eu vou explicar para vocês. A Ana nasceu com 1 mês. Eu esqueço a palavra sempre. Não, quando você nasce antes, prematuro. Ela nasceu prematura 1 mês. Só que ela nasceu bem na época que a Covid estava estourada. Então, todas as UTIs estavam sendo usadas, não tinha lugar, né? A gente estava no hospital, SUS, público. E aí a médica chegou e falou, olha, a gente não sabe se ela vai precisar de UTI, mas eu já quero adiantar para vocês, se precisar, não tem. Aí a Camila já começou a entrar em desespero. A Camila começou a entrar em desespero na hora. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu falei, como é que uma mulher que está prestes para dar parto vai ficar desesperada desse jeito? Aí eu cheguei para ela e falei assim, amor, deixa comigo. Eu comecei a acalmar ela. Eu falei, amor, a gente não tem uma reserva? Tem. Eu não tenho dinheiro investido? Tenho. Amor, se precisar, a gente vai num hospital privado e paga. É caro. Eu falei, não interessa, a gente tem. A gente tem. Né? E aí eu fui acalmando ela foi ficando mais tranquila por dentro. Como é que eu estava? Cagado de medo. Por dentro eu estava cagando de medo. Mas, primeira coisa, equilíbrio emocional. Segundo, eu estava minimamente preparado financeiramente. Terceiro, aí você pode virar para mim e falar assim, Guilherme, cara, com dinheiro ou sem dinheiro, teu filho podia morrer. Mas aí que entra a fé. Eu falo, Senhor, eu estou minimamente preparado. Eu me preparei. O possível, eu fiz. O resto é contigo, irmão. O resto é contigo. Então, foi quando eu fiz a oração e falei, Senhor, eu me preparei, Deus. Agora eu quero que o Senhor cuide do resto, daquilo que eu não posso cuidar. Entendeu? Então, estejam sempre minimamente preparados. Agora, concorda comigo? Se eu não tivesse uma reserva de emergência, se eu não tivesse dinheiro investido, eu não estava desesperado. Eu estava desesperado. Falei, meu Deus, se eu precisar de UTI, ferrou. Eu não tenho dinheiro para pagar um privado, eu não tenho nada. Aí eu ia entrar loucura junto com ela. Então, quando você está minimamente preparado, isso te ajuda a ficar são. Isso não te deixa no desespero. Entende? Então, não queira colocar tudo nas costas de Deus. Deus, faz aí para mim. Falei, mas cara, eu te dei inteligência, eu te dei capacidade, você não se prepara e você quer que eu faça... Não dá, cara. Estejam preparados, estejam minimamente preparados. Então, de forma emocional, eu me recompus a minha esposa, como esposo, como cabeça da casa. Falei, calma o coração, vai dar tudo certo, deixa com o pai. Né? Por dentro eu estava cagado de medo. Né? Hoje não tem problema de falar isso para ela. Eu estava morrendo de medo por dentro. Mas por fora eu tinha que estar firme, eu tinha que ser o pilar daquele momento. Eu tinha que ser a rocha ali. E aí eu peguei na mão dela, a gente fez um momento de oração, expliquei para ela, amor, eu tenho dinheiro, vamos tirar a reserva. Mas você vai vender suas ações? Eu falei, não interessa, filha, é dinheiro, você vendendo prejuízo, mas pelo menos eu tenho. Né? Eu tenho. Então eu estava minimamente preparado. Então esteja você preparado também. Porque uma hora pode acontecer. Guilherme, no final das contas, precisou de UTI? Glória a Deus que não. Não precisou de UTI. A gente rezou, entregamos na mão de Deus, falei, Senhor, a minha parte eu fiz. Eu consigo chegar até aqui, eu consigo suprir financeiramente. O que eu falei para ele em oração, né? Eu lembro até hoje, Senhor, eu supri minha esposa emocionalmente e estou suprindo a minha família financeiramente. Agora, o impossível, Senhor, não é só contigo. Eu não consigo fazer isso. E eu conto com você. Cara, não precisou de UTI. Entende? Se eu não tivesse nada disso, cara, eu estava dando showzinho. E não é papel do homem dar show numa hora dessa. Você tem que ser a rocha, irmão. E eu conheço muito homem que chega uma hora dessa, treme na base. E aí a mulher que tem que dar o suporte. Eu não estou falando que isso é errado não, tá? A mulher tem que ser o suporte do homem em si. Mas você entende o que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou querendo explicar? Então, não ache que não ter dinheiro ou ter dinheiro é bobeira. É importantíssimo, porque é tua responsabilidade suprir uma família, trazer o alimento para casa, trazer educação para os teus filhos, trazer segurança e proteção. É tua responsabilidade. Entendam isso. O Guilherme aqui está trabalhando para um dia ter uma casa. Hoje eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma moto,
Mas eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um carro melhor, eu ter uma moto melhor. Por quê? Por mim? Não, pela minha família. Eu quero que a minha família esteja bem. Eu não consigo pagar um plano de saúde ainda hoje. Esses dias eu passei 4 horas no SUS por causa do meu filho que estava doente. Aquele dia eu fiquei um ódio no meu coração. Falei, amanhã eu vou comprar um plano de saúde, não quero nem saber. Vê se eu comprei. Mas por que eu não comprei? Porque eu ainda não tenho condições. Eu vou arrumar dívida. Por enquanto, o que o Guilherme tem que se contentar é com o SUS, que ele crie vergonha na cara e coloque mais receita dentro de casa. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que criar vergonha na cara, achar outros meios para eu conseguir colocar mais dinheiro para dentro de casa, para conseguir colocar um plano de saúde. Por enquanto, eu não consigo. E isso me mata por dentro. Isso me dá uma raiva tão grande, isso me dá um gás para eu conseguir mais, entendeu? E isso me dá gás. Fala, cara, vamos trabalhar, vamos fazer uma coisa nova. Isso me dá gás para eu conseguir trazer mais receita para dentro de casa e falar, agora vocês vão ter um plano de saúde decente. Nós não vai ficar mais 4 horas na fila, não. Chegamos 7 horas da noite para sair 11 horas. Onde já se viu um negócio desse? Que raiva. Mas, entende? São coisas assim que não pode nos acomodar, não pode acomodar isso. Entendeu? Não estou menosprezando as outras pessoas que dependam do SUS. Eu também dependo. Mas se um dia eu tiver a capacidade de não ter que usar o SUS, eu não vou usar. Porque esse é o meu papel como pai. Esse é o meu papel como esposo. Vocês entenderam? Caraca, Guilherme, você podia usar o plano para usar a tua reserva. Reserva de emergência para emergência. Entende? É isso que vocês têm que entender. A gente tem que se planejar. E antes de encerrar, quero dar umas dicas para vocês, né? Se você tem dívida, e eu também tenho o curso do Exerc Neto, que eu falei que é sobre sexualidade, relacionamento. Enfim, são coisas que a gente vai se preparando para passar para os outros também. Isso é importantíssimo, né? Então, mais uma vez aí, quem quiser me seguir nas redes sociais, né, é @guiedu, G-U-U-I-Edu, que é 2 U's no início. E aí, se você precisar de alguma coisa, de qualquer coisinha, é só chamar lá no direct que a gente responde, tá bom? Deus abençoe vocês e obrigado mais uma vez. Uma salva de palmas para vocês aqui e para Jesus também. Tchau, tchau, gente. Posso tirar uma foto com vocês? Todo mundo ficar de pé? Vou tirar uma foto aqui. Camila, você pode vir também? Pode tirar. Camila, vem cá. Aí depois vocês trocam uma ideia entre vocês, se vocês pretendem se planejar financeiramente, né, vocês vão ter que conversar sobre isso. Como é que tá? Vocês não vão ter que esconder um do outro quando vocês ganham. O dinheiro é de vocês, não de cada um, né? Claro, só uma forma bem breve, porque às vezes eu esqueci de passar. Como que é o dinheiro nosso hoje? Hoje
Eu tenho meu salário, a Camila tem o salário dela, e como que a gente faz? Eu assumo algumas custos de casa, ela assume outros, certo? Assumiu. O que sobrou é meu, o que sobrou é dela, mas faltou o dinheiro, falou, Camila, tá faltando, passa aí. Se faltar dinheiro lá também, eu falo, Guilherme, passa aí que tá faltando aqui. Então, a gente divide os custos dentro de casa, né? Porque cada um precisa também ter o seu momento de lazer. Não sei se vocês falaram sobre isso com vocês aqui, mas num casamento a gente também precisa, às vezes, do nosso espacinho, do nosso momento de lazer, né? Claro, com muito equilíbrio, com muita sabedoria e respeito aí pelo parceiro. Mas você precisa ter o teu momentinho também. Então, é uma forma que a gente faz hoje. Existem outras formas. Tem gente que só tem um cartão, né? O salário dos dois está ali. Eu não gosto muito disso, né? Mas eu tenho o meu salário, ela tem o dela. Eu pego parte dos custos da casa, ela pega os outros. O que sobrar é nosso, mas se faltar, o outro pede também, tá bom? Então, se planejem, tá? Conversem muito sobre isso. Vocês precisam conversar antes do casamento, beleza? Valeu. Vai ter